será ligado no céu. Porém, esse tudo, quando Jesus falou essa palavra, ele estava falando ao povo de Israel em primeiro lugar, que era um povo que tinha conhecimento daquilo que agradava a Deus e daquilo que desagradava a Deus, de qual era a vontade de Deus para a vida de cada um. Todo judeu, todo o povo de Israel, principalmente na época de Jesus, eles sabiam qual era a vontade de Deus, aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles não deveriam fazer. No nosso caso, hoje, o povo brasileiro já não tem muita noção do que é vontade de Deus. O povo brasileiro, ele não tem noção do que Deus quer muitas vezes, porque existe um misto de pensamentos, uma mistura de culturas, uma mistura de pensamentos, de vozes nos nossos ouvidos, que nos deixa muitas vezes em dúvida, dizendo: o que será que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Mas Deus não é amor? Então vale todo tipo de amor? Como é que é isso? Então as pessoas, elas começam a questionar uma série de coisas baseadas numa mistura de tudo aquilo que culturalmente tem sido introduzido em nossas casas e em nossas famílias. E eis a questão pelo qual o povo brasileiro se encontra muito perdido, dentro de misticismo, dentro de crendices, querendo, até mesmo aqueles que já estão caminhando no Evangelho, ainda conseguem trazer muito ranço, muitos ensinamentos do passado que acabam misturando todo um contexto. Por isso, é necessário que você conheça a palavra de Deus. É necessário que você tenha maturidade para que você possa entender aquilo que você possa ligar no céu ou aquilo que você vai desligar no céu. Porque nós não podemos simplesmente usar essa chave, esse código que o Senhor tem nos dado como um cartão de crédito que usamos com irresponsabilidade. Quando usamos aquele cartão sem nem ao menos saber se teremos o dinheiro para pagar a fatura. Porque o comprar é bom, mas a fatura um dia chega. Não é verdade? E o grande problema não é o comprar. O grande problema não é o seu limite no cartão. O grande problema é a fatura quando chega. Se você vai ter a condição de pagar aquilo que você comprou no cartão de crédito. Só que quando Jesus disse: tudo que duas ou mais pessoas ligarem na terra acerca de alguma coisa seria ligado no céu, ou ao contrário, que desligasse na terra seria desligado no céu, era necessário ter conhecimento daquilo que realmente o Senhor estava falando e da sua vontade. Porque quando Jesus disse isso, o povo de Israel já conhecia as suas leis, já conhecia aquilo que era permitido por Deus, aquilo que não era, aquilo que era da vontade dele, aquilo que não era. É bem verdade que muitos até se rebelaram contra tudo, muitos até não queriam obedecer, mas não querer obedecer não quer dizer que você não conheça, não é verdade? Tem muitas pessoas que não obedecem porque não querem, sabem, mas não querem obedecer. Porém, nós brasileiros, nós ocidentais, principalmente nessa época, 2020 anos, descer depois de Cristo, na era comum em que nós estamos, como os homens costumam chamar, depois dessa 2020 anos após, o que acontece? Vivemos num país chamado Brasil, aonde há um misto de ensinamentos, aonde existe um misto de cultura, um misto de crendices, e que muitas vezes levamos isso para o Evangelho. Não é verdade? Então, você precisa conhecer aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida.
E você só vai conhecer aquilo que Deus quer para a minha vida, e você conhecer aquilo para a sua vida, conhecendo a palavra de Deus, tendo entendimento da palavra de Deus e pensando como pensava o povo de Israel. Porque tudo ali tinha uma cultura envolvida, aquilo ali tinha todo um sentimento, aquilo ali tinha todo um contexto quando Jesus parava para ensinar os seus discípulos. Quando Jesus trazia as suas mensagens, ele estava usando muitas vezes uma parábola, e uma parábola dentro de um contexto de Israel. Uma parábola dentro de um conhecimento de Israel. Como, por exemplo, quando Jesus falou da parábola das virgens, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, que as 5 as prudentes levaram azeite consigo, mas as nécias levaram suas lâmpadas acesas, mas não levaram o azeite. Tardando o noivo, todas foram acometidas de sono. O grande problema não é o sono. O grande problema não foram que adormeceram. O problema ali estava em que elas não haviam levado azeite sobressalente. 5 delas. Né? Tardando o noivo, elas dormiram. Quando elas ouviram um grito à meia-noite, dizia: eis aí o noivo, saí-lhes ao encontro. As prudentes estavam com suas lâmpadas acesas, azeite sobressalente. Quanto às nécias, loucas, não se encontravam com azeite sobressalente. Diziam: dá-me um pouco. Ela disse: não, ides antes e comprai. Vocês tiveram tempo para comprar. Vocês tiveram tempo para se preparar e vocês não se prepararam. Pode ser que nos falte a nós também. E elas indo comprar, o noivo chegou, foram para as bodas e a porta se fechou. Voltaram, bateram na porta e houve uma voz que dizia: não tem mais. Não vos conheço, a porta já está fechada. Mas quando Jesus disse isso, ele usou uma ideia de um casamento dentro de Israel. Quando o filho e o pai vão à casa da noiva e pede a mão em casamento. Naquele momento, a noiva já fica desposada. Vamos lembrar de Maria, que era desposada de José, sem que coabitasse. Já havia uma aliança, já havia um compromisso, e esses compromissos, a única coisa que poderia quebrar é a infidelidade da noiva. Olha que situação que Maria ficou quando apareceu grávida do Espírito Santo. Mas geralmente a noiva fica preparando o enxoval e o noivo vai com o pai preparar a casa. Mas a noiva não sabe o dia e nem a hora do casamento. E o noivo está preparando a casa, preparando a casa. O que tem a favor da noiva é um olheiro que virava e mexia, ia até o noivo e olhava e dizia: está quase. A ponto dele gritar: eis aí o noivo. Quando o olheiro dizia: o noivo está pronto, a noiva saía se encontrar com ele no meio do caminho e eles iam então para as bodas. Era assim um casamento. Aí o que Jesus estava dizendo? Pensando com a mente de Israel: eu estou aqui fazendo uma aliança, um compromisso com a minha noiva, que é a igreja. Só que agora eu vou com o pai preparar o lugar, a casa. Ele disse: não se turbe, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E ele vai, para que quando ele vier, nos ache apercebidos, com a nossa lâmpada acesa e com azeite sobressalente, preparados, prontos, sempre mantendo o Espírito Santo conosco, como aquele termômetro que está sempre nos avisando: eis aí, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E vai chegar uma hora, meu irmão e minha irmã, que nós vamos ter que sair ao encontro do noivo. Que ele vai gritar: eis aí o noivo,
As apercebidas irão para as bodas. As nécias, loucas, vão ficar em meio à escuridão. Então, querido, quando você começar a entender a arte, o código do abrir e fechar o reino dos céus, para que você tome posse das bênçãos que já estão lançadas, preparadas no mundo espiritual para você, quando você for acessar esses códigos, você precisa acessar com o entendimento daquilo que Deus quer para a sua vida, não daquilo que você simplesmente quer. Se você não conhece a vontade do noivo, você precisa entender qual é o projeto de Deus para a sua vida, conhecendo a sua palavra, tendo entendimento e pensando não com tudo aquilo que introduziram na sua mente, através de Roma, através da cultura brasileira, o misto que veio de África com os portugueses, enfim, com toda essa cultura, essa miscigenação que aconteceu no Brasil, nossa mente, muitas vezes, ela é muito conturbada, mesmo quando lemos a palavra de Deus. Quando a gente pega para ler a palavra de Deus, pensamos como nós pensamos agora. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Certa vez uma senhora me procurou e disse: apóstolo, pastor, na época eu era pastor ainda, eu queria que o senhor orasse por uma situação. E eu disse: o que você deseja, querida? Eu quero orar pelo meu namorado. Aí eu olhei para ela: como assim, namorado? Apóstolo, a gente tem um caso há mais de 15 anos, mas ele não larga da esposa para vir morar comigo. Eu gostaria que Deus entrasse nessa situação e trouxesse ele para mim. Eu disse: filha, isso não é da vontade de Deus para sua vida. Não, mas a gente se ama. Deus não é amor. Deus não está no meio disso tudo. Não vale o nosso amor uma vez que ele não ama mais a esposa. Eu disse: filha, esse pedido Deus não vai te ouvir. Porque Deus não vai destruir uma família construída justamente por você. Mas a gente tem um caso há tantos anos, independente disso. E ainda que ele não ame mais a sua esposa, Deus é poderoso para acender o amor. Se esse amor apagou, é porque faltou o azeite da chama do amor. Que isso pode ser trazido através do Espírito Santo na vida do casal. Então, é necessário que a gente possa ter entendimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é para a nossa vida. Porque não é... Quando Jesus disse tudo que ligar na terra será ligado no céu, Jesus sabia com quem estava falando. O povo de Israel não era um povo que vivia debaixo de adultério, nesse sentido. Não era um povo que vivia se drogando, se prostituindo nessa forma. Era um povo que tinha conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos orar, nós vamos ligar muita coisa na terra, mas aquilo que você for pedir a Deus, peça com sabedoria, peça direção. Ai, apóstolo, queria tanto que o outro fosse mandado embora para eu poder assumir. Ah, apóstolo, queria... Irmão, pede de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.